Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Que maravilha nesse início de ano, nós iniciarmos o ano terminando um livro lido, estudado com vocês, nesses 20 capítulos, e o 20º nós vamos terminar hoje. Olha como foi bom estudar um capítulo, uma semana após a outra. Então, completamos hoje 20 semanas de estudo de um livro Jesus e a Atualidade, da nossa irmã Joana de Ângeles. Eu estou muito feliz, eu tenho certeza que vocês também estão congratulados, né, com a persistência de cada um, com a boa vontade de aprender, porque todos os capítulos que eu preparei para nós estudarmos juntos, eu preparei com alegria, com amor, com gratidão pela nossa irmã Joana de Ângeles, que esteve me inspirando sempre nessa jornada. E eu alcançando a inspiração em conformidade com o meu entendimento. Né? Eu sei que teve lições, algumas, talvez que ela tivesse querido me ensinar coisas mais profundas, mas que eu não alcancei. Então, à medida que a gente vai estudando o pensamento da nossa irmã Joana de Ângeles, nós vamos amadurecendo, nós vamos guardando em nós lições profundas. E antes da nossa oração, eu perguntaria para vocês: desses 20 capítulos, o que vocês aprenderam? Aí é que é a grande pergunta. O que foi que eu aprendi neste livro que a nossa irmã Joana de Ângeles escreveu para mim, escreveu para você, escreveu para nós todos? Que grande lição de vida eu levo para aplicar na minha existência desse pensamento iluminado, grandioso, que é o pensamento da nossa irmã Joana de Ângeles. Então vamos mergulhar em nossa oração, pedindo a Jesus que continue nos inspirando, né, dilatando a misericórdia da nossa irmã Joana de Ângeles, para com todos nós que nos esforçamos nestas 20 semanas, e aí a gente faz um cálculozinho. Se um mês tem 4 semanas e nós gastamos 20 semanas para estudar o livro, eu deixo o cálculo com vocês. Quanto tempo a gente usou em meses para estudar o livro? Se um mês tem 4 semanas. Em 4 semanas nós estudamos 4 capítulos. Então, 5 vezes 4, 20 capítulos. Nós estamos aqui há 5 meses estudando o livro da nossa irmã Joana de Ângeles. Um capítulo por semana, para dar tempo para vocês e para mim, para que juntos a gente pudesse amadurecer o conteúdo dessas grandes lições. E assim, Jesus, nós nos dirigimos ao Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. E todo o conteúdo dessa oração são os nossos desejos para o ano todo de 2022. Então vamos ver como é que a nossa irmã Joana de Ângeles, ela começa o livro e ela termina. Vocês estão lembrados daquela introdução deste livro, Jesus e a Atualidade? Vocês lembram como foi que a nossa irmã Joana de Ângeles apresentou o livro? Eu vou falar resumidamente aqui. A nossa irmã apresentou este livro, Jesus e a Atualidade, para mostrar que Jesus
nunca sofreu. Que Jesus esteve aqui como um grande mestre, um grande professor, que veio nos ensinar as mais belas lições de simplicidade e humildade. E nós estamos aqui morejando até hoje, tentando colocar em prática um pouco das suas lições. Mas a maioria das vezes é como a nossa irmã Joana de Ângeles começou o livro, não é? Nós nos esbarramos no orgulho, no egoísmo, na prepotência e impedimos a nossa ascensão, a nossa caminhada para uma vida feliz aqui no planeta Terra. Tão feliz quanto a gente possa compreender e construir essa existência. A irmã Joana de Ângeles, lá na apresentação do livro, ela vai dizer que só muito tempo depois, né, com Roberto Assagioli, com outros estudiosos, com Freud, vamos começar com Freud, né? Depois o Roberto Assagioli e outros estudiosos, os pós-freudianos, aqueles que estudaram a mente infantil, como a nossa irmã Melanie Klein e outros, eles todos vieram muito tempo depois de Jesus. Se pegarmos Freud como um marco, eu vou dizer para vocês, o Freud é do começo do século XX. Ele é do início, do finalzinho do século XIX para o começo do século XX. E aí nós vamos ter esse estudo da mente humana e do cérebro humano, que são duas instâncias. O cérebro como aquele equipamento que traduz as ideias da mente. E a mente é a sede do pensamento. E quem comanda o pensamento é o dono do corpo. Quem é o dono do seu corpo? Você mesmo. É quem é a dona, quem é o dono do seu próprio corpo. Então, olha, compreenderam as instâncias como é, o equipamento do cérebro, ele representa um equipamento que vai traduzir, é um tradutor de emoções, de sentimentos, é um tradutor da vida emocional. E aí nós vamos ter a mente, que é a sede do pensamento, e o pensamento, ela tem esse comando, ele tem esse comando criativo, que é o do próprio espírito, da própria individualidade. Então, Carmélia aqui é uma individualidade com uma personalidade. Essa personalidade é aquela que foi construída para que eu, espírito imortal, individualidade, eu pudesse enfrentar as dificuldades da própria existência. Como foi que eu enfrentei essas dificuldades? O como? Como foi que eu enfrentei as minhas dificuldades? Como você enfrenta as suas? Porque desde que a gente pisa o pé na terra, nós nos defrontamos com as lutas e as dificuldades. Nos ensina Joana. E Jesus, já 2000 anos antes de Freud, ele veio nos dar todas as soluções. É como um livro de Joana, Desafios e Soluções. Se tem o desafio, tem a solução por desafio. Mais tarde nós vamos estudar esse livro. Tá vendo? Então Jesus nos deu tudo com uma linguagem tão fantástica, né? Com uma narrativa tão criativa, o maior contador de história de todos os tempos. Porque aquele que usa a parábola como uma linguagem que comunica com simplicidade através de história grandes lições, ninguém igual a Jesus. Ninguém, porque as lições de Jesus sempre foram lições de como estar na Terra, de como reencarnar, de como permanecer aqui, já que todos nós temos grandes questionamentos
a respeito do lar onde nós nascemos, dos pais que nós recebemos, ou dos pais que nós fomos ou somos ainda hoje para nossos filhos, né? Ou enquanto família, dentro dessa comunidade menor que se chama o lar, né? Lar não é a casa. A casa é o lugar físico. O lar são as inter-relações, são as relações emocionais que são nesta casa construídas, né? E aí casa é como lugar, pode ser qualquer lugar que você mora, um apartamento, um sítio, seja lá onde for, não importa. O que vai importar é o lar que você construiu e não a casa que você tem, né? A casa é uma herança física, mas o lar é uma herança espiritual, emocional, que nos ajuda a nos desenvolvermos enquanto espírito imortal. Então a Joana começa este livro lembrando da riqueza que Jesus nos deixa enquanto exemplo para viver na terra, estar na terra, para que é a finalidade, por que é a causa pela qual eu vim para aqui. E aí eu vou terminar esse introitozinho aí dizendo para vocês o seguinte: Chico Xavier nos ensina que nunca, mas nunca, a reencarnação errou o endereço. Nunca. É o maior estafeta de todos os tempos. É a reencarnação. Ela não erra de endereço. Aquele que vem para as provações, para as expiações, poderá até não renascer em seu lar, ou não estar com você enquanto companheiro ou companheira, ou familiar mais direto, né? Como tios, tias, cunhados, cunhadas. Mas eles virão como vizinhos, eles virão, como diz um amigo meu, de porta travessa, mas eles chegarão a nosso lar pedindo compaixão, pedindo compreensão, pedindo amor. Eles chegarão. Então nós vamos hoje para a última lição. E a última lição, ela vai estar no capítulo 20, e nesse capítulo 20, o título é Jesus e Inimigo. Mas quem é esse inimigo? E nós vimos então, nos perguntar: quem são os meus inimigos? Quem são os seus inimigos? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O seu inimigo é seu companheiro, é sua companheira? O seu inimigo é um filho ou os filhos? É uma irmã, um irmão, um cunhado, uma cunhada? Quem são os seus inimigos? Olha que pergunta. Porque Jesus não tinha inimigos. Jesus convivia com homens cruéis, homens, quando eu digo homens, eu estou incluindo as mulheres também, viu, minha gente? Hoje a gente tem que ter esse cuidado. Né? Vivia com fariseus, com saduceus, com publicanos, com pessoas dificílimas. Jesus convivia com todos eles, mas convivia com os pobres, os estupriados, as prostitutas, né? os portadores de idiotia, com todo tipo de doença do corpo físico, os leprosos, corpo físico e do corpo mental. Jesus convivia com nós todos. Conosco ele estava de dia e de noite. Mas ele não tinha inimigos. Ele não era inimigo de ninguém. Melhor consertando a frase. Jesus não era inimigo de ninguém. Né? Jesus foi o homem mais generoso que a terra já acolheu. Ninguém igual a Jesus. O mais generoso, o mais misericordioso. Porque sempre nos acolhe e nos acolheu no tempo em que ele aqui esteve, há mais de 2000 anos. E aí, onde nós vamos buscar esses inimigos? Lá fora? Em nossa família, na sociedade? Joana diz que não. Os maiores inimigos estão dentro de nós mesmos. O maior inimigo meu sou eu mesma. Olha que coisa. Ela termina o livro chamando essa atenção. Nós precisamos acordar, como nos diz a nossa irmã Joana de Ângeles, para
as matrizes do mal que estão, ó, em nosso coração, mente e coração. Em nós mesmos estão as matrizes do mal. Aí vocês vão dizer assim, mas como é que isso acontece? Ela vai dar uma outra lição sintética e vai dizer que o mal está dentro de mim, as matrizes desse mal eu carrego desde outras existências, né? Mas que mal é esse? Muitos: ludibriar, trair, invejar, ciumar, matar, mentir, dissimular, simular. A Joana vai dizer que nós vitalizamos essas matrizes no mal. Nós vitalizamos, nós concedemos vida constante, porque nós acalentamos os ressentimentos, as mágoas, as raivas, os ódios, as vinganças. E nós fazemos isso por causa de 2 sentimentos negativos: o orgulho e o egoísmo. Quanto mais a gente vitaliza o orgulho e o egoísmo, mais as matrizes do mal em nós, elas se fortalecem. Mais nós somos infelizes, mais nós estamos vivendo e convivendo dentro de um conjunto de pessoas, de uma comunidade social, e mais nós nos isolamos, nos sentimos tristes, nos sentimos adoecidos. Mas as matrizes desse mal pertencem a mim. Olha que coisa! E Joana chama atenção para uma segunda coisa. É o quanto nós estamos nos tornando desumanizados. A conquista da humanização, que nasceu com a conquista da razão, que nasceu com a conquista da consciência, pisamos no sentimento de consciência, perceber todo mundo, a vida, e relacionar essa percepção. E aí usando a razão para, então, ligarmos, né, em milhões de conexões, um conhecimento que está fora de mim, né, que eu vejo, que eu apalpo, que eu acompanho nas comunidades repetidas que nós vivemos através da reencarnação. Então, esse homem generoso, Jesus, ele nunca nos deixou órfãos. Nunca, em momento algum. Aí a gente vem a pergunta: por que então nós estamos nos desumanizando? Essa desumanização vem por conta de uma igualdade pretensa que nós queremos. A igualdade é a igualdade do discurso, não é a igualdade do amor, porque essa igualdade do discurso, ela nos tira da realidade nossa interior. E Joana vai nos falar o seguinte, que o que nos coloca nessa igualdade desumanizada é o consumismo. O consumismo vai nos tirar de um comportamento de simplicidade e humildade e vai nos colocar numa louca corrida para o ter. Então, essa corrida para o ter, ela é vitalizada pela inveja, né, dos que possuem coisas que eu não tenho. Tá vendo? É o verbo ter, que eu não tenho. Então, eu começo loucamente a desenvolver um comportamento neurotizante. Para a gente entender o comportamento neurotizante, a nossa irmã Joana de Ângeles lembra, na segunda parte do livro, de Pedro e de Judas. Vocês estão lembrados de Pedro, não é? Eu não vou lembrar aqui, hein? Todos nós conhecemos Pedro, esse seguidor de Jesus, aquele que negou Jesus 3 vezes. E Pedro, então, como nos lembra Joana de Ângeles, para não entrar num comportamento semelhante ao de Judas Iscariotes, Pedro, quando deu
por si, quando ele caiu em si do que ele tinha feito com Jesus, que nunca o abandonou hora nenhuma, e ele foi um dos grandes testemunhos de toda a trajetória do mestre. Ele chorou, ele entrou, ele fez uma catarse tão violenta, que quando ele saiu da crise catártica, né, aquela crise de desespero do cair em si, ele prometeu a ele mesmo que acontecesse o que acontecesse, ele jamais abandonaria de novo o mestre. Esse momento de entrar na catarse e de sair dela, entrou na catarse, entra no momento neurótico, vai se neurotizando. Mas quando você sai da catarse por seu esforço próprio, que você elege novas diretrizes para a sua vida, você vai consertando seu comportamento neurotizante. E você se cura. A Joana não chama atenção disso, a gente se cura. O outro exemplo, que é o de Judas, Judas vende Jesus por 30 dinheiros. Ele caiu em si. Ele entra num comportamento neurotizante tão destruidor que ele não conseguiu sair do comportamento neurotizante. O que foi que Judas fez? Caiu em profunda depressão e foi suicidar-se. E eu fiquei pensando, quantos de nós nessa humanidade de 8 bilhões de pessoas não estamos mergulhados nesses comportamentos neurotizantes, por essa igualdade desumanizadora, por conta do consumismo que a gente busca? Por que a gente estende a mão para os outros? Seja com alimentos, seja com um ombro amigo, seja com a palavra, né, que restabelece as profundidades espirituais do ser, seja com a leitura amiga, seja com exemplo. Por que a gente faz isso? Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos realmente? Ou a gente está imitando comportamentos? E hoje, em termos de mídia social, né, a gente não sabe se a gente faz isso para colocar no Instagram, no Facebook, para mostrar um lado que eu gostaria de ter, mas não tenho, mas faço para os outros terem uma leitura minha. Joana diz que a verdadeira caridade, o verdadeiro amor, ele se espalha no silêncio. No silêncio. Não é só o silêncio da boca, é no silêncio do fazer, na naturalidade. São temas, meus amigos, para a gente parar para refletir. Olha a profundidade do que Joana nos chama a atenção. Ela diz que esses comportamentos neurotizantes, eles estão aí e representam os grandes complexos coletivos. Que coisa! Esses complexos coletivos, eles se instalam, na verdade, num clima de indiferença. Na verdade, você é um indiferente. Não pode, mas a pessoa é tão caridosa, ela ajuda tanto. Pode ser para colocar no Instagram e no Facebook. Vocês compreendem onde Joana quer chegar? E ela vai falar mais, que esses complexos coletivos, elas levam todos nós a uma instabilidade emocional que nós começamos a nos sentirmos sempre sozinhos. A gente termina mergulhando numa solidão sem fim. Olha que coisa. Quando a gente fala em complexo, a gente não está aqui teorizando com Freud ou com Jung. Não estamos aqui querendo definir o significado de complexo. Nós queremos que vocês pensem o complexo como um modo, a forma como você lida com a situação. Se você tem um inimigo, né? Você tem um inimigo,
Mas você tem um inimigo, é porque você é inimigo daquela pessoa ou a pessoa é sua inimiga? Ou vocês são reciprocamente inimigos? Primeira coisa é pensar nessa relação. Olha, eu sou inimigo de fulano porque ele não gosta de mim. Muito pueril essa avaliação. Muito infantilizada, né? É um traço da nossa infantilização espiritual. Se A, B, C não te ama, não gosta de você, este problema não é seu, é da pessoa, sabe? Como quer ser amado por todos? Não vamos. Por alguns. E olhe lá o tamanho desse afeto. O importante e o que Jesus nos ensinou é como eu lido com isso, como eu trabalho a questão do complexo, como eu recepciono essa energia que vem de fora, né, de um comentário, né, de uma forma de ser, de pessoas que estão em nosso entorno, seja na família ou não. Como eu lido com isso? Eu me afasto? Eu também começo a falar mal daquela pessoa, porque aí é projeção com projeção, a pessoa projeta em mim, eu projeto em cima dela para os outros. A Joana diz que diante dessas questões nós precisamos fazer uma coisa gravíssima, que é um comportamento gravíssimo para o nosso bem, é começar a fazer o enfrentamento dos seus próprios problemas, procurar em você a matriz do mal. Esse é o enfrentamento, não é? Então, a nossa falta de humanidade nos impede de começarmos a refletir a respeito das matrizes do mal em mim, em você, em cada um de vocês. A Joana disse que nós chegamos a um ponto que terminamos vendo inimigos em todos os lados. Eles estão dentro de mim e eu projeto nos outros. Ela vai dizer que isso é uma grande fantasia. É uma tremenda fantasia que nasce do orgulho e do egoísmo. E no momento que eu saio de mim para ir para os outros em suas necessidades, essa fantasia vai se apagando. E eu vou pisando numa realidade, que é a realidade daquele que sou eu, né? Eu mesma, dentro das minhas próprias questões. Como essas matrizes do mal estão dentro de mim, a gente precisa voltar lá, né, para pensar sociologicamente um pouco, lembrando que a base da sociedade, tá, tem dois aspectos. Tem um nível cultural e um nível emocional. Vocês entendem? Hoje a gente está vendo aí, né, alguns problemas acontecendo, nós estamos convivendo com eles, das pessoas insatisfeitas, né, porque não conseguem mais viver conforme viviam num regime político anterior. Então, como aquelas portas todas não estão abertas para o acesso ao luxo, ao poder, ao dinheiro, nós vamos observando o comportamento dessas pessoas, que elas vão se mostrando tal qual são. As que se mostram tal qual são, elas não se comportam mais dentro de si, elas começam a mostrar a realidade do espírito imortal, que na reencarnação ali recebe o nome tal ou qual, né, publicamente conhecido de todos. Então, voltando para Pedro, nós vamos ver que Pedro faz a oferenda de amor. E Judas, qual é a oferenda que Judas faz? Nenhuma, porque ele estava neurotizado. Então a lição está aqui também. Você é um ser neurotizado? É só observar. Eu já estou no caminho da tristeza, da melancolia. Eu já pisei na depressão. Olha,
A Joana diz que na hora que a gente pisa no movimento depressivo, que tem níveis e graus diferentes, né, que ela tem, a depressão, o que é que ocorre? Porque a depressão inibe, né, o trabalho do nosso cérebro, do nosso receptor com as sinapses e com os hormônios e os neurotransmissores. Afeta o mecanismo. Quando esse mecanismo cerebral é afetado, as ideias, cujos pensamentos nascem lá no corpo mental, né? Que o dono disso tudo aí é o espírito, quem é o grande movimentador de tudo, elas não conseguem ser acessadas em sua pureza. Elas chegam à consciência adoecidas. A ideia primitiva, ela sofre uma alteração, porque o equipamento que vai fazer a filtragem está doente pelo processo altamente neurotizado que está na depressão. Então, cuidado. Vamos trabalhar por nós mesmos, identificando as matrizes do mal que está em mim, procurando curar essas matrizes e procurando, então, caminhar com Jesus sempre de mãos dadas. A Joana nos dá um grande conselho. Ela diz que a gente precisa enfrentar a vida com otimismo, não é? Mas uma pessoa depressiva consegue ser otimista? Se ela for bem trabalhada, aí ela vai ter, a depender do grau que ela se encontre, de tomar remédios, né, que o psiquiatra vai prescrever, o médico psiquiatra, caso ele seja terapeuta, também psicanalista, nesse sentido. Aí nós vamos ver que uma terapia e mais a medicação é o combo, a medicação e a terapia. A medicação para ajudar o mecanismo cerebral e a terapia para o autoconhecimento, para o autoenfrentamento. Aí é possível sim se sair desse mecanismo depressivo, mas é preciso que se faça a remissão, né? Aquilo que a gente pode chamar de cura, né? Mas não é aquela cura como uma ferida que curou, ficou a cicatriz, ficou. A gente fica também com cicatrizes na alma. E cuidado para não reabrir a ferida, porque essa é a luta, é não reabrir a ferida. É a luta que é você se fortalecer, você se compreender as matrizes do mal, você aprender a levar a vida com leveza, com otimismo, e aí então tudo fica leve. Como é lindo o amanhecer do dia. Como é lindo 4:30 da manhã, quando os pássaros já estão cantando, os raios do sol começam a iluminar o firmamento. Que espetáculo da natureza. Daí você olha para a natureza e vê uma miríade de animais saudando a vida. São borboletas diferentes, grandes, pequenas, coloridas, pássaros com cantos tão finos, tão delicados, tão maravilhosos. O próprio vento farfalhando entre as árvores. O próprio caminhar dos pequeninos animais, procurando viver o seu automatismo reprodutivo, numa grande sinfonia de agradecimento a Deus, nosso Pai, pela casa onde a gente vive, o planeta Terra, nossa casa-mãe, pelo lar que nós conseguimos formar, seja onde for, o lar não é a casa, pelos amigos que conseguimos fazer e manter, pelas orações que fazemos todos os dias e vamos colocando em prática as lições de Jesus. Que bom é viver no planeta Terra. Que maravilha quando Jesus nas bem-aventuranças vai nos dizer que para continuarmos aqui na Terra, a gente só precisa ser manso e pacífico. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, abençoe todos vocês e que a gente leve uma semana maravilhosa.
porque de hoje a 8 nós vamos começar o nosso segundo livro, aqui, novamente juntos, que é Vida Feliz, o livro da nossa irmã Joana de Ângeles. Um abraço para todos e uma semana de paz.